Luiz, muito obrigado por ter aceitado gravar esse episódio aqui comigo. Pelo fato de eu estar curioso sobre o assunto, as perguntas podem ser melhores, né? Assim espero. Né? Então, para a gente dar um contexto aqui para a galera, antes de a gente começar, Luiz, apesar de a gente conversar bastante, né? O máximo que eu posso dizer aqui que eu fiz foi escutar o teu podcast, que é muito bom. Né? Inclusive, tu pode falar sobre ele depois mais tarde. Então, agora sim, Luiz, para começar, a minha primeira pergunta que eu queria fazer para ti é o seguinte. O assunto aqui pode ser relativamente complexo, né? A gente pode mergulhar bem fundo aqui no tema, que é desenvolvimento humano. E eu queria saber de ti, assim, ó, pelo que eu estudei, me parece que níveis de consciência é um bom ponto para começar. Então eu gostaria de saber, assim, de ti, o que é níveis de consciência, como tu interpreta esses níveis de consciência e qual que é o papel deles no desenvolvimento humano. Primeiro, obrigado pelo convite. Fico bem feliz de participar aqui contigo e fico feliz também que você escutou o podcast. Bom, níveis de consciência e desenvolvimento humano, assim, como um todo, talvez eu acho que um dos meus temas preferidos, assim, eu gosto muito disso porque para mim é uma forma muito grande de me auto-entender também e conseguir fazer a minha própria evolução, assim, né? Por isso que eu me conectei tanto com isso, assim. E esse é um tema que ele é um tema que começou, na verdade, a ser tratado, assim, na década de 20, assim, tem muito histórico já nele, né, o Piaget, o Jean Piaget, na França, foi a pessoa que começou, assim, a partir do estudo do análise do desenvolvimento psicomotor, especialmente, né, do ser como um todo, mas hoje em dia um pouco mais visto como desenvolvimento infantil, assim, né. Sim. Então ele conseguiu ver que tinha alguns padrões que em alguns momentos a criança e a pessoa ia adquirindo que fazia com que ela conseguisse lidar com atividades psicomotoras mais complexas, né, ao partir do tempo. Então, e ele fala, né, que a partir de uma determinada idade o adulto de fato se revela, né, e adquire essas capacidades totais, assim. A crença no momento era que, então, beleza, a partir daquela idade, se não me engano, é até 14 anos, o ser não se desenvolveria mais, né? As pesquisas, né, vêm se atualizando cada vez mais e tem se mostrado o contrário, assim, até, né, com as técnicas de neuroplasticidade e tudo mais, né? Os estudos em neuroplasticidade. A segunda pessoa que estudou isso foi o Maslow, ali na década de 40, mais ou menos, que ele conseguiu criar a hierarquia, né, bem famosa, a pirâmide de Maslow, né, com a hierarquia das necessidades humanas, assim. Também foi algo que alguém que acrescentou bastante nesse contexto, assim. Mas, assim, a minha teoria que foi de fato é que fez a diferença para a gente chegar no nível que a gente tem hoje das teorias de desenvolvimento, né, como elas são conhecidas hoje, teorias de desenvolvimento dentro da psicologia, foi o Clare Graves, a teoria que é conhecida como gravesiana, né? Ele foi muito interessante. O Clare Graves, ele era um estudante, um professor universitário, e ele começou a perceber que havia muita pergunta, assim, dos estudantes sobre qual teoria, né, de psicologia era correta, né? Se era a do Freud, a do Jung, enfim, várias, assim. E aí ele começou a pedir para os estudantes, né, escreverem o que para vocês era uma personalidade madura, né? O que para os estudantes era uma personalidade madura. E aí ele começou a ver que existiam alguns padrões, assim, no texto, e padrões de diferentes níveis, assim, né? Diferentes níveis de complexidade na forma de descrever essa personalidade madura. E aí ele considerou lá, se não me engano, eram 9 juízes que todo ano, ele fez esse estudo por vários anos. Todo ano os juízes iam categorizando e ranqueando esses textos, com base em alguns critérios que ele tinha adotado. E ele foi percebendo que um deles era a questão da complexidade mesmo das ideias, né, que estavam expostas ali. E ele foi vendo que existia quase que uma unanimidade entre esses juízes, né, sobre quais textos eram os mais complexos ou mais maduros, de uma certa forma, para descrever o que é a maturidade humana. E a partir disso ele começou a desenhar o que ele caracterizou como os níveis de consciência, né? Foi a primeira vez que foi usado esse termo, assim, níveis de consciência ou níveis de desenvolvimento psicossociais. Que ano foi isso, Luiz? Eu não peguei ele. Mais ou menos que época? Foi mais ou menos entre a década de 50 e 60, por ali. Teve um pouco da década de 60 ali também, que foi quando ele consolidou mesmo e finalizou a teoria, assim. E aí ele teve 2 estudantes que foram bem proficientes, assim, que são o Don Beck e o Cohn.
que eles tiveram essa análise ali, essas aulas com ele, e começaram a se especializar nesse tema, e eles criaram o que foi o desenvolvimento da teoria do desenvolvimento, do Clare Graves, que é talvez uma das mais conhecidas hoje em dia, que se chama espiral dinâmica. O que a espiral dinâmica cobre? Ela entende que é como se fosse um furacão, né? O desenho de um furacão, assim, em que imagine que esse desenho dessa espiral, desse furacão, é quebrado em determinados níveis, saindo de um diâmetro menor para um diâmetro maior. Os níveis abaixo, eles estão muito ligados à nossa parte mais animalesca, digamos assim, a evolução do ser humano mesmo como saindo, né, da percepção e da forma de atuar mais animalesca, até indo para uma percepção que é muito mais voltada à parte de consciência, assim, é uma desmaterialização de alguma forma, assim. Então, o que acontece é que ele dividiu basicamente são 7 níveis, né? 7, na verdade foram 9 níveis, mas que foram reduzindo, e hoje em dia a gente encontra basicamente 6 níveis que são atuais, assim, hoje em dia. O primeiro nível é o nível de sobrevivência mesmo, né? É igual se pensar no bebê, né? O bebê, quando ele nasce, ele é totalmente, né, busca pela sobrevivência, ele tem ali os artifícios do choro e tudo mais, porque ele precisa se nutrir, né? Para sobreviver, sobrevivência básica mesmo, né? Então, esse é o nível lá, bem dos primeiros, né, Homo sapiens e tal, que, enfim, lutavam para conseguir sobreviver ali, e caçadores-coletores ali, né, que exploravam a terra e tal, e encontravam as alternativas pelo que a terra oferecia para conseguir sobreviver. O segundo nível é o nível das tribos, né? O que ele fala? Que o ser humano, quando começou a se desenvolver, eles começaram a se unir com os outros porque eles viram que juntos eles tinham uma capacidade de prosperar maior. Então, o nível tribal veio na sequência, né? As tribos começaram a se formar, e aí eles viram que, às vezes, do outro lado do rio, tinha uma outra tribo que tinha mais recurso, e se eles fossem lá e dominassem aquela tribo, ia ser melhor para eles, né? Então, aí vem o próximo nível, que é o nível egocêntrico. O que acontece? Normalmente surgia uma figura, que é muito exemplificada pela figura dos imperadores antigos, imperadores romanos, e, enfim, Alexandre o Grande, essas pessoas que foram, né, proeminentes no passado, e ela, que era um conquistador mesmo, e que ia lá e dominava, né, para ter uma condição melhor, principalmente para si mesmo, mas aí trazia o povo junto, né? O que aconteceu é que esses impérios começaram a crescer, e faltavam-se regras, faltavam-se valores comuns para esses grupos, como forma de manter eles unificados, né? Então, especialmente ali no Império Romano, foi percebido que não, a gente precisa ter valores comuns, e aí emergiu um novo nível, que é o nível que é conhecido como absolutista, né? Então, tem as regras comuns que regem o povo, todo mundo segue as mesmas regras, e aí existe uma certa homogeneidade nesse povo, né? Só que algumas pessoas começavam a questionar essas regras, né? Especialmente quando a gente teve a Revolução Protestante, né? Que começou a questionar que essas regras eram muito estabelecidas pela Igreja na época e por esses impérios. E a Revolução Protestante veio para questionar e trazer por que essa regra é aplicável? Será que ela é aplicável ainda dentro desses contextos diferentes? E aí começam a surgir novas formas de pensar, né? Que aí é onde se diz que a racionalidade ela começa a ter um protagonismo cada vez maior, uma reflexão do que faz sentido para cada contexto. Só que aí, foi com o período que surgiu a Revolução Industrial também, diversos outros elementos da evolução da humanidade, né? Só que aí, a grande lógica dos desenvolvimentos dos níveis de consciência, a crença por trás disso, o que se mostra pela história é que quando se atinge um nível, surgem problemas mais complexos que esse próprio nível não vai conseguir lidar. Então, existe a demanda por um novo nível que vai emergir, que vai lidar com esses problemas complexos, mas que vai criar problemas ainda mais complexos. Que aí vai existir a demanda por um novo nível. Então, é uma coisa que constantemente está evoluindo, né? Mas só para concluir, Mário, os demais níveis, então, né? Vem o nível racional, e o que acontece, né? Como eu expliquei a lógica, ele criou alguns problemas também, né? Que são os problemas que a gente vivencia hoje, né? Hoje o nível racional é o nível predominante na humanidade. Mas existem muitos problemas ambientais, sociais, que esse nível criou também.
E aí existe a necessidade de um novo nível, né? Existe a necessidade de um novo nível, que foi o nível conhecido como pluralista. Esse é um nível que se importa muito pelas minorias, pela inclusão, por toda a questão de gerar menos impacto ambiental, tanto é que cada nível desses tem uma cor, né? E o nível pluralista é o nível verde, né? Conhecido pelo verde. Então, tem tudo a ver, né? Com a questão ecológica, ambiental também e tudo mais. Esses são os níveis que ele chama os níveis de primeira camada, né? Que são os níveis que a gente que tem ainda um certo nível de complexidade que ainda são comuns, digamos assim. E aí vem os níveis de segunda camada, que são os níveis que já são conhecidos como integrais. Esses níveis são basicamente dois, né, que reconhecidos, e um terceiro que está emergindo agora, que é o primeiro nível, que é o nível amarelo, que se chama integral mesmo, ou flex flow, né, que inclusive é o título do nosso podcast lá. Agora entendi o nome do teu podcast, né? Legal. Sim, porque é um nível, a ideia desse nível é que ele consegue lidar com diferentes contextos, com diferentes níveis de consciência, e consegue adaptar, né, discursos, consegue trabalhar com diferentes níveis de consciência, diferentes situações e contextos de uma forma muito efetiva. Então, ele consegue ter uma percepção de consciência muito maior do que os níveis anteriores, né? Então, se for pensar, o primeiro nível lá do instinto era muito eu preocupado comigo mesmo. Depois veio o nível de tribo, que é eu preocupado com a minha tribo. Então, lembra-se da espiral, né? Ela vai crescendo. Isso significa a abrangência de percepção que as pessoas vão tendo. E aí, até que chega no nível racional, que já tem uma percepção muito maior dos sistemas, e o nível pluralista, que já inclui praticamente todo mundo, mas o problema do nível pluralista é que ele tem muita dificuldade de lidar com pessoas que pensam de uma forma diferente dele. A gente vê muito isso no debate político, por exemplo, né? Alguns partidos que se encaixam mais nessa descrição do pluralista, eles ainda julgam muito quem não pensa da mesma forma que eles, né? E o nível integral, não, ele considera a opinião de todo mundo para tomar decisão, né? Mesmo que seja um nível extremamente, né, inicial ali, ele considera esses níveis, ele valida esse nível também, mas entendendo que às vezes em determinado contexto aquilo não vai ser aplicável, sabe? Mas ele considera pelo menos a opinião desses níveis. E aí tem o último nível, né, que é o nível holístico, que ele é um nível tão complexo que até é difícil de descrever ele, mas basicamente ele considera para as ações que vão ser feitas um impacto em praticamente tudo. Pensa muito no futuro, pensa no impacto que isso pode ter para o conceito de humanidade daqui a um longo prazo. É muito voltado para a questão do propósito, tem uma conexão muito grande com trata tudo como informação, né? Então, todos os sentimentos que a pessoa vivencia, uma pessoa que está nesse nível, ela trata como informação, intuições, é uma pessoa que consegue intuir muita coisa, consegue acessar esse nível de conhecimento e de informação que às vezes não é tão racionalizado e consegue transformar isso em informação para tomada de decisão. Então, é um nível extremamente complexo, assim, hoje em dia, assim, dentro desse nível, tem pouquíssimas pessoas, né, na Terra que conseguem alcançar esse nível, falam que é 0,05% da população da Terra que alcança esse nível, porque eu, para ser bem sincero, ainda duvido, porque eu acho que é menos do que isso ainda, mas o Dalai Lama, por exemplo, né, que é um cara que liderou uma revolução, né, a partir da paz, né, lá no Tibete, é uma pessoa que toca esse nível, vou dizer que ele não é uma pessoa que vive esse nível no dia a dia, mas ele toca nesse nível em algumas coisas que ele faz. Então, tem algumas outras pessoas, assim, mas normalmente essas pessoas também não gostam muito de holofote, sabe? Entendi. Então, elas não são tão públicas, assim. Então, basicamente, são esses os níveis. Tiveram pessoas que elaboraram depois essas teorias, o Robert Keegan, de Harvard, também elaborou tal, mas a base do entendimento da psicologia de desenvolvimento moderna é essa, assim. Então, basicamente, ela compreende a história da humanidade, a história do desenvolvimento individual de cada ser humano e a história de qualquer organização, né, ou qualquer elemento que se desenvolve no planeta Terra, pelo menos, né, qualquer tipo de, até elemento natural, assim, a gente consegue explicar ele com a lógica de desenvolvimento dos níveis de consciência.
Legal, Luiz. Eu estou pensando aqui agora como é que eu vou explicar isso aqui para os meus ouvintes aqui. É um podcast de história, no dentro da inovação. Como é que é esse negócio aí? Você Sabe o vai que é ter que usar. interessante? Porque o nível de inovação, a inovação pode ser contextualizada em diversos níveis, obviamente, né? Mas Sim, o nível de inovação começa a surgir com o nível racional, né? Que é quando as pessoas começam a questionar as regras, né? Quando elas começam a questionar o status quo, que tem totalmente a ver com a inovação, né? uhum. Só que a inovação foi tomando outras proporções também a partir do desenvolvimento dos níveis. Então, porque a grande ideia é que, assim, quanto mais você desenvolve os níveis de consciência, mais você é capaz de lidar com situações mais complexas, né? Então, à medida que o mundo vai evoluindo, também os conceitos vão evoluindo. E aí, um dos conceitos que é mais falado na inovação hoje, por exemplo, é a diversidade, a inteligência coletiva, né, e tudo mais. Como que a gente consegue acessar isso, né, a partir de pessoas que têm backgrounds diferentes? E isso está É, muito quanto maior o vinculado time, ao nível verde, né, o pluralista, e até o nível integral ali, o FlexFlow amarelo, né. Então, é isso, a inovação, ela está totalmente vinculada a isso, e se você quiser entender como entender os sistemas que estão em vigor hoje, quais são as demandas e como a gente pode alcançar resultados melhores para esses sistemas, tem tudo a ver com as lógicas de desenvolvimento. Você consegue criar estruturas, por exemplo, em que não vai sair de uma mente brilhante só a resposta, como seria o esperado no nível laranja, né, do nível que é o sim. nível da racionalidade. A gente envolve muitas pessoas para resolver esses problemas, e aí, claro que a complexidade da saída vai ser muito maior, né? O processo vai ser mais complexo, a saída vai ser mais complexa. Então, como adotar, qual abordagem adotar para cada contexto, também tem muito a ver com o nível de consciência. Com certeza. Eu diria que posso estar falando besteira aqui, Luiz, porque eu não sou expert, não sou estudioso no assunto assim como tu, mas um cara lá que está no nível tribal, lá na pontinha do furacão, lá, às vezes o cara olha uma outra tribo e não, no desespero o cara assim tentando, pensando, matutando ali como que ele vai conquistar ou fazer alguma coisa melhor do que outra tribo, às vezes o cara pode ter uma ideia também. Então eu imagino que todos complementam, né? O ideal seria pessoas com todos os níveis de consciência ali. Eu acho que seria uma mistura legal, né? Porque diversidade é sempre bom, né? Inovação. Sim, Pode sem ser uma dúvida. parte besteira que eu falei, Luiz, mas pelo menos me veio na Não, cabeça isso. eu acho que assim, tem um aspecto assim, que é claro que quanto mais plural a gente considerar os pontos de vista, a solução tende a ser também mais plural, né? Mas tem uma frase que eu gosto muito, de um cara que chama, acho que é Nick Hopper o nome dele, ele é um holandês, e ele fala assim, que não existe melhor ou pior nível de consciência. Mas é óbvio que algumas atividades demandam uma certa complexidade intelectual, racional e de consciência mesmo, né? Uhum. Então, não dá para chamar, ou para contar que alguém, né, que está num nível mais instintivo ali, ou mesmo tribal, vai resolver um problema extremamente complexo do mundo, né? Vai descobrir como acabar com a fome no mundo, né? É uma coisa que envolve muitos aspectos, né? Que aquela pessoa não consegue acessar esse nível de complexidade, né? Então, claro que as demandas dela, desse grupo, tem que ser sempre ouvido, mas nem sempre a solução vai envolver, né, enfim, ou vai contar com a participação tão ativa né, de pessoas que têm um nível de consciência mais inicial, assim, porque pelo simples fato de não conseguir entender a complexidade da situação. Legal, Luiz. Então, assim, ó, nesse ponto aqui a gente tem um bom entendimento do que é nível de consciência. Obrigado pela aula ali, foi muita coisa eu não sabia. Agora, o papel delas no desenvolvimento humano, tu chegou a falar um pouquinho sobre cada um ali, mas de uma forma assim, para resumir tudo isso que tu falou, assim, qual que é o papel desse nível de consciência no desenvolvimento humano? Né, que depois eu quero fazer uma pergunta relacionada a mudanças, né? Porque imagino que é o seguinte, ó, a pessoa para passar de um nível para outro, ela precisa mudar, ela precisa talvez ter consciência de que ela está naquele nível de consciência, alguma coisa desse tipo. E isso é uma coisa que é muito difícil fazer, né? As pessoas às vezes não conseguem fazer esse tipo de mudança, né? E como isso está relacionado com o desenvolvimento pessoal. Acho que essa aqui é mais ou menos o que eu queria tocar agora. Não, muito legal, Mário. Assim, cada um desses níveis que eu mencionei antes, eles podem se aplicar a qualquer contexto, né? Então, desde um contexto organizacional, um contexto de mundo mesmo, de evolução do mundo, ou mesmo dentro do nosso contexto individual, né? Então, a gente pode ser uma pessoa que privilegia muito
a nossa pequena tribo, vamos dizer, a nossa família, né, os nossos grupos que às vezes acabam sendo limitados. Ou a gente pode ser uma pessoa que se predispõe a lidar com uma complexidade tão grande que quer lidar com grandes problemas globais, por exemplo, né? E consegue processar esses grandes problemas globais de uma forma muito eficiente, assim, né? É claro que essas coisas não acontecem da noite para o dia, você não dá um salto desse da noite para o dia. É um desenvolvimento gradativo, e eu não estou falando que quem não se preocupa com problemas globais está no nível de consciência inferior, lógico que não. É muito como as pessoas aplicam e como elas conseguem entender a complexidade de cada um desses níveis e das situações que surgem, né? Então, ele está muito ligado com o desenvolvimento pessoal, sim, porque no fundo, cada nível desses pode ser aplicado ao desenvolvimento individual de cada um, né? Então, essa é a ideia, né? E aí tem muito um aspecto de autoconhecimento, né? A lógica de níveis de consciência também pressupõe que os aspectos de autoconhecimento começam normalmente a surgir quando se alcança um nível mais próximo do nível pluralista, né? Que é quando o foco volta-se mais para o que o Robert Keegan de Harvard ele chama de mente alta transformadora, né? A gente consegue perceber, a gente consegue ver que quem muda, no fundo, não é o contexto, é quando a gente muda que o contexto começa a mudar, a gente começa a influenciar esse contexto, né? E aí, quando a gente começa a ter essa percepção, a gente começa a entender, opa, a gente vai evoluindo, como chama a espiral dinâmica, porque a gente não, a gente, claro, tem um nível que é predominante na nossa vida, mas a gente varia muito entre todos esses níveis, então é muito dinâmico mesmo. Só que a gente vai entendendo que quando a gente vai nesse processo evolutivo e a nossa própria condição humana é uma condição que puxa a gente a evoluir, né, de uma forma natural, a gente vai deixando pendências do passado, né? Então, por exemplo, uma pessoa que conseguiu alcançar o nível pluralista, mas que ainda tem uma visão extremamente absolutista do mundo, né? Que acredita que não, que é só o meu modo de pensar que é o correto, que alguém que pertence a uma outra linha filosófica que não é a minha está completamente errada. Essa é uma das grandes falhas, na verdade, no nível pluralista, né? É um gap muito grande com um nível pluralista que não é saudável. Então, a gente tem dependências, né? Igual na faculdade, a gente vai deixando dependências no passado que, quando a gente começa a se tornar autoconsciente, a gente começa a entender o porquê dessas dependências e consegue evoluir e criar um contexto melhor, assim, né, para nós e se tornar pessoas melhores, assim. Então, essa autoconsciência é uma coisa que tem muito a ver com os níveis de consciência, e eles ajudam muito provendo, de uma certa forma, um mapa, né? Um mapa, é claro que nunca vai ser tão detalhado quanto a realidade, mas ele ajuda a gente a se posicionar e gerar contextos melhores, assim. Então, é assim que eu vejo, né? Como que toda essa lógica de níveis de consciência pode nos ajudar a impulsionar uma evolução pessoal, assim. Legal, Luiz. Eu vejo assim, Luiz, uma visão talvez bem simplista, né? Que o simples fato de tu saber que existem esses níveis e de tu ler sobre eles, entender como cada um funciona, tu já consegue saber o que tu precisa fazer para atingir o próximo, se é que tu quer chegar no próximo, né? Às vezes também a pessoa precisa querer mudar, às vezes a pessoa não quer, né? Dependendo do nível que ela tá, ela quer ficar ali, né? Então eu vejo assim que essa resistência à mudança, ela pode ser bem grande, né? Em muitos casos. E eu queria ver se tu tem alguma, nos teus estudos aí, alguma estratégia para a pessoa fazer essas mudanças, né? E que elas não sejam só assim, por exemplo, vou fazer a mudança, começo hoje, amanhã paro, né? Não dura nada. Ou seja, uma coisa que seja consistente, assim, para a pessoa, não, realmente eu vou continuar e aquilo fica cravado ali na tua mente, tu fica meio que usando isso no teu dia a dia, assim. Uhum. Esse é um ótimo ponto, né? Porque a evolução está diretamente vinculada à mudança mesmo, né, Mário? E assim, como é difícil mudar, né? Como é difícil, né? A gente Por isso só. que aquele teu podcast, o primeiro, vocês falam bastante sobre isso, né, Luiz? Sobre essa questão de mudança. Eu lembro que eu estava correndo, escutando ele no parque, e eu parei alguns momentos assim, eu falei, caramba, é mesmo. E repeti, assim, alguma coisa que eu tinha escutado, é bem legal. Então, é um ponto que me interessa muito, assim, porque várias vezes a gente começa alguma coisa e não termina, ou a gente vai até um ponto e depois, não sei como, aquela coisa desaparece, tu não pensa mais nela, e ela simplesmente, depois de um tempo, tu volta e fala, caramba, como é que eu parei? Não me lembro onde é que eu parei. Né? Acho que é um ponto bem importante aí, né, de saber que tipo de estratégia que tem
sabendo de tudo isso nesses níveis que a gente pode usar para ter essa consistência. Uhum. Então tem alguns pontos assim que ajudam. Tem uma frase do Freud que é famosa, assim, que ele fala que quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, daí a pessoa muda, né? Então, a gente muda muito pela dor mesmo, né? Quando a gente tá muito descontente, a gente fala, não, tem que mudar, porque senão, né, vai ter eu vou estar prejudicado, né? Vou estar numa situação que não é legal. Então, isso é o principal motivador para a mudança, né? E assim, as mudanças normalmente elas não são consistentes, porque quando a gente vai mudar, a gente foca muito em comportamento, né? Eu preciso mudar um comportamento. Eu quero emagrecer, eu quero começar a ir para academia, eu quero começar a praticar um esporte, qualquer coisa que a gente vai mudar. Quero deixar de fazer um hábito que eu sempre nutri, que não é tão positivo. A gente foca muito no comportamento em si. Só que a mudança, para ela ser de fato sustentável, a gente tem que pensar mais profundo do que o comportamento. A gente tem que pensar como que isso interfere nos nossos valores, né? Então, assim, para algumas mudanças acontecerem, a gente tem que pensar no nível de valores, né? Isso é o Ken Wilber, que é uma das pessoas que mais estuda hoje em dia psicologia, assim, ele é psicologia de desenvolvimento, ele criou a teoria integral, que hoje tem uma abrangência enorme, assim. Ele fala muito sobre isso, né, que uma mudança, para ser sustentável, ela tem que ser no nível de valores. E aí, algumas coisas a gente simplesmente não consegue fazer se a gente só mudar um comportamento específico, né? A gente tem que entender tudo que tem por trás daquilo, porque de uma forma ou de outra, a forma como a gente foi o que trouxe a gente aqui até hoje, né? Então a gente é muito apegado a essa forma, sendo uma jornada bem sucedida ou não, a gente tem afeto por quem a gente é e pelo que trouxe a gente aqui até hoje, né? Então a gente tem um nível de apego com relação a isso. Se a gente quiser mudar, a gente precisa pensar, ok, a pessoa que eu quero me tornar, os valores que eu quero ter, por que tem um conflito com relação a isso, né? Então, é uma reflexão que a gente tem que ter, né? Pensar no nível mais profundo, assim. E assim, tem um conceito do Robert Keegan, que é esse psicólogo lá de Harvard, estudioso lá de Harvard, professor, ele fala de um conceito de imunidade à mudança. Ele sempre fala assim, todo comportamento tem uma crença por trás dele, né? Ou seja, vou citar um exemplo aqui. Eu tenho dificuldade de ter foco. Por que eu tenho dificuldade de ter foco? Porque eu concentro muito as atividades em mim, né? Trazendo para um ambiente corporativo, assim. Então eu tenho dificuldade de delegar. E aí você tem que fazer uma investigação, beleza, qual que é a crença que está por trás disso? Né? Porque os valores têm muito a ver com as crenças, né? Mesmo que a gente não eles estejam no nosso inconsciente. Então, por exemplo, eu faço isso porque eu acredito de alguma forma que se eu depender dos outros, eu vou perder o nível de alto valor que eu imputo a mim mesmo. Né? Ou se eu começar a delegar, eu vou ser uma pessoa menos querida, né? Porque, vou passar trabalho para os outros e tal, né? As pessoas vão me ver como aquela pessoa que joga coisa para os outros e não resolve. Ou se eu não fazer tudo que eu posso fazer, eu vou parar de ter valor, né? Para uma organização e tudo mais. Então, quando a gente consegue aprofundar dentro desse nível, a gente começa a questionar ele. Então, peraí, se eu depender dos outros, significa que eu vou perder meu alto valor, meu alto respeito? Peraí, deixa eu fazer esse exercício aqui. Então, começa a delegar e ver se de fato, né, a pessoa perde mesmo esse alto respeito e questiona até o senso de alto respeito, sabe? Então, com isso, a gente vai conseguindo mudar as percepções e aí as mudanças acabam se tornando mais duradouras, né? E é isso que faz com que a gente consiga, às vezes, mudar de nível de consciência, né? E eu sempre falo assim, todos esses estudiosos falam, né, que o nível de consciência é muito uma questão de você se expor a uma condição que o teu nível de consciência atual não consegue resolver. Se expor a uma condição de complexidade. É claro que você tem que ter algum preparo para isso, porque senão vai ser extremamente frustrante, mas se você conseguir ter esse nível de preparo, se expor para esse nível de consciência, para um problema que exige um nível de consciência e de complexidade maior, e você vai ter que, né, entender como jogar com esse nível de consciência, vai sofrer, mas vai conseguir no final das contas, aí é que você consegue dar um salto de nível de consciência. É um salto não, né? Porque são passos gradativos, mas você vai se consolidando em níveis de consciências mais altos, assim.
Eu não sei se te respondi, Mário, acho que eu toquei em vários pontos aí. Não, acho que sim, Luiz, pô, o assunto é complexo, né? Eu tô aqui matutando em várias coisas, né? Dá para ramificar para vários pontos aqui, mas eu acho que uma questão que ficou na minha cabeça é o seguinte, ó. Imagina uma pessoa que tem determinado nível de consciência, ela fala assim, pô, eu preciso melhorar alguma questão aqui na minha vida, alguma habilidade, alguma coisa. E ela vai lá e começa a consumir livros sobre desenvolvimento pessoal, treinamento de alguma coisa específica para melhorar alguma habilidade, né? Então, simplesmente adquirir habilidades por simplesmente adquirir, ele não necessariamente vai resolver alguma coisa mais complexa, né? Que a gente está enfrentando no dia a dia. Então a gente vai lá, termina um livro, às vezes a gente até acaba ficando, digamos, de propósito, procrastinando através de livros de desenvolvimento pessoal, através de treinamentos, porque a gente quer se manter a mente ocupada, mas não necessariamente tomar uma ação, né, que realmente vai fazer uma transformação. Né? Eu tô falando porque eu também já fiz isso, né? Às vezes eu quero assim, eu preciso estudar aqui, mas eu estudo um livro atrás do outro, não dá nem tempo de absorver e colocar aquilo em prática. Até que o momento que eu comecei a falar assim, não, a partir de agora eu vou começar, qualquer coisa que eu estudar, eu vou começar a colocar uma prática, né? A praticar alguma coisa daqui que eu aprendi, senão, poxa, não faz sentido ler uma coisa atrás da outra e não fazer nada. Então, minha pergunta, resumindo aqui, seria o seguinte: simplesmente adquirir atividade, habilidade, né, uma atrás da outra. Como é que funciona isso? Uhum. Não, assim, Mário, a gente aí tem dois conceitos que são importantes de falar, assim, que é o conceito de desenvolvimento vertical e desenvolvimento horizontal, né? O desenvolvimento horizontal é exatamente isso que você falou, né? É muito focado em técnicas mesmo, né? Então, putz, eu vou aprender uma técnica nova para lidar com os problemas que eu estou enfrentando agora, né? E aí, se essa técnica estiver adequada para o meu nível de consciência, cara, eu aprendo e eu consigo aplicar no dia seguinte já, porque a minha complexidade mental consegue absorver ela de uma forma muito fácil, né? Mas agora, se essa técnica, por exemplo, se eu for uma pessoa extremamente racional, né, e não tenha tantas habilidades sociais, digamos assim, e eu tenho um problema que é muito complexo, que eu não detenho o know-how para aquele problema, e é um campo de trabalho totalmente novo e que exige uma complexidade maior, eu vou precisar de outras pessoas para resolver aquele problema. Então, eu preciso desenvolver as minhas habilidades sociais também. Mas espera aí, as habilidades sociais e de contar com diversos pontos de vista diferentes, tudo mais, elas normalmente já tocam ali o próximo nível, que é o nível mais pluralista. Então, eu me exponho a uma situação como essa e como você falou, eu vou para a prática, eu vou para a vida, porque nada ensina melhor do que a vida, né? A gente vai e se expõe àquela situação que, ou eu desenvolvo isso, ou eu não vou conseguir resolver esses problemas, e, enfim, vou ter uma complicação por causa disso, né? A dor, lembra lá da dor, quando a dor da mudança for menor que a dor do medo, né, a gente muda, né? Então, é isso, assim, sabe? É se expor, a gente pode até aprender a habilidade, ler sobre ela, mas se expor e aplicar aquilo naquele contexto que vai ser mais complexo, entendendo que vai ser dolorido, mas que a gente vai conseguir desenvolver dentro daquele nível a partir de um tempo, assim, né? E também eu acho que tem um ponto que você falou muito importante antes, né, Mário? A gente não precisa necessariamente evoluir, né? Isso é uma questão de cada um, né? Tem pessoas que querem, tem pessoas que não querem, tudo bem, né? Você tá contente com a tua vida como ela tá, cara, não tem absolutamente nada de errado nisso, né? Então é uma questão muito pessoal, assim. Mas é isso, a mudança, ela tem que ter essa motivação interna e tem que ter essa link com os valores, assim, se a gente quiser, de fato, criar uma mudança que seja sustentável, né? E essa exposição, né, com um ambiente que vai demandar. No fundo, a evolução humana é essa, né? O humano se expõe a uma condição mais difícil e aí ele precisa se adequar a ela e vai criando contextos cada vez mais complexos, enfim, e vai evoluindo, né? Então, o caçador-coletor começou a criar plantação, né? E aí limitou um pouco a questão dos vírus e tudo mais que se expôs, e aí que gerou um novo nível, né? Então, sabe, uma coisa vai puxando a outra, né? Entendi. Luiz, quando tu começou a falar sobre os níveis ali no comecinho, e durante a conversa aqui também, em alguns momentos eu fiquei pensando assim, poxa, eu fiquei imaginando aquela cena daquele ser bidimensional que não entende o mundo tridimensional. Como que o ser também unidimensional que não entende o mundo bidimensional, ou um ser, né, tridimensional que não entende a quarta dimensão, por exemplo, é uma coisa complexa demais.
Aí eu fiquei pensando assim, ó, a pessoa, ela precisa saber que existe um próximo nível, ou não precisa saber que existe um próximo nível para poder evoluir, se ela achar que está dentro do que ela pretende ali, e ir para um nível mais complexo, mas ela sabe que existe um nível mais complexo, às vezes não, ou às vezes, sei lá, eu estou tentando entender assim como que não estou dizendo que um nível seja um ser totalmente limitado, que não enxerga o próximo, né? A gente, com certeza a gente consegue expandir, tem várias questões aí, mas de uma forma simples, assim, ó, o que a pessoa pode fazer? Por trás disso eu quero perguntar o seguinte, o que a pessoa pode fazer para ir para um nível mais complexo? Na prática, assim, puder dar um exemplo assim, de como que uma pessoa vai para um nível mais complexo? Alguma situação que possa descrever assim, essa questão? Sim, eu acho que você ilustrou muito bem ali, Mário, a questão o ponto, né, que não entende o que é uma reta, e Isso, a exatamente isso. reta que não entende o que é um projeto tridimensional, e o tridimensional que não Exatamente. entende a variação do tempo, né? É isso, assim, só que a gente às vezes tende a levar muito para um lado intelectualizado e cognitivo para isso. E não é só cognitivo, né? Tem esse nível de desenvolvimento, o Ken Wilber, eu acho que ele categoriza em 7 ou 8 contextos ou categorias diferentes que você pode se envolver, que vão desde a desenvolvimento social, intelectual, físico, enfim, tem uma série, psicológico e tudo mais, né? Então, assim, é complexo. De fato, as pessoas, você vai, imagine você chegar numa tribo que é isolada lá na, sei lá, na Amazônia, que nunca teve contato com o humano, e você vai explicar para esse cara o que é um avião, entendeu? O cara não vai entender, porque está muito fora do, da complexidade mental que eles estão habituados, né, dentro do contexto deles, né? É claro que em outros elementos pode ser que eles tenham até uma visão um pouco mais complexa, mas nesse âmbito eles vão ter dificuldade de entender. Então é um pouco disso, assim, né? Cada nível ele consegue interpretar e lidar com uma certa complexidade. Como que trazendo para o nível de desenvolvimento individual a gente pode usar isso como uma alavancagem, né? Eu quero evoluir. Primeira coisa é essas teorias de desenvolvimento, elas são um mapa, elas ajudam a gente a entender esse desenvolvimento dos níveis de consciência. Então, elas de fato nos auxiliam a entender qual seria um próximo passo, e entender até quais são as dependências que cada um de nós tem. Para você alcançar um nível que é o Flex Flow, ali, o nível integral, né, o nível de segunda camada, que ele categoriza, que o Beck e Cohen categorizam, você tem que reduzir muito as suas dependências nos níveis anteriores. Então, isso traz muito uma autopercepção de, olha, o que eu deixei no passado, né? Ou seja, o que eu ainda trato na minha vida que eu sou a verdade absoluta para algumas coisas. A minha crença é a verdade absoluta. Por exemplo, pensando que eu tenho um nível, uma dependência no nível azul, no nível absolutista, né? Então, acho que esse é um ponto. A primeira autorreflexão é o que eu tenho dentro de cada nível que me mantém, que mantém essa dependência no nível anterior, o que eu tenho no nível mais elevado, não sei se elevado seria a palavra, mas o nível de maior complexidade, e qual seria o próximo passo se eu quiser, né, além de corrigir essas minhas dependências, alçar um nível mais alto, né? Então, o que esse novo nível requer? Né? Então, ele requer que eu lide com múltiplas perspectivas, ele requer que eu expanda a minha percepção, não só para o meu salário no final do mês, mas para os impactos ambientais que a minha atividade gera, para os impactos sociais e tudo mais. Então, é isso, eu acho que o entendimento dos níveis de consciência auxilia muito as pessoas a se desenvolverem, mas é lógico, como eu falei antes, assim, né? Naturalmente a gente é exposto a níveis de consciência mais complexos e o ser humano ele se desenvolve naturalmente com a própria evolução do mundo. Então, se você estiver se expondo a situações novas que você não está confortável, esse é um ótimo sinal que você está desenvolvendo o seu nível de consciência, porque de desconforto em desconforto a gente vai evoluindo e tem uma forma muito legal assim de observar como a gente evolui, né? Se você olhar para o passado e um problema que você teve no passado, como você abordou aquele problema lá quando você era, sei lá, um adolescente ou mais nova, e como você abordaria aquele problema hoje? Bom, se você vê que, né, você abordaria de uma forma diferente, mais sábia, vamos colocar assim, provavelmente você desenvolveu o teu nível de consciência, né? Então, de uma certa escala, acho que todo mundo tem isso, né? Se desenvolve. Mas quando você tem conhecimento nisso, você cria uma coisa que é um diferencial, que é uma evolução mais puxada pela tua autoconsciência, né? Então você se coloca conscientemente em situações que você sabe que você hoje não tem a capacidade de lidar para puxar esse nível futuro.
Interessante, eu até pensei assim, falando em escala, existe, puxando para uma escala bem pequena aqui, né? Escala, eu acredito que eu melhoro meu nível de consciência da noite pro dia, assim. Literalmente, né? Vou dormir, tô com um problema, durmo, de alguma forma acordo de manhã com uma consciência melhor, assim, parece que dá uma limpada na mente, e alguma coisa acontece ali, que vem aquele clique, né? Poxa, eu teria resolvido isso aqui melhor, ou achei aqui como resolver, como sair dessa, né? Não sei se é isso, mas Não, é um nível ótimo sinal. micro, vamos dizer um micro evolução ali, não sei se evolução é a melhor palavra, né? Evolução talvez seja um Não, pouco complexa. Micro mudança ali para um nível um pouquinho maior, talvez. Sei lá, posso estar falando uma besteira aqui. não, faz Luiz, todo sentido. Sabe qual que é um ponto, Mário? Às vezes a gente projeta, né? E a gente tá na sociedade do imediatismo, né? A gente acha que a gente vai passar de fase da noite pro dia, assim, né? E não é uma construção diária, né? Enfim, e a gente vai desenvolvendo, vai criando visões cada vez mais complexas e vai aprendendo com a vida, né? Eu acho que também é um ponto, né? Desenvolvimento e tudo mais, não tem que ser uma corrida contra o tempo para se desenvolver. Não, cada um tem o seu tempo e ser paciente dentro desse processo é uma coisa importante também, né? Até porque senão, tem um ponto, né? Não, o Ken Wilber sempre fala isso, assim, não existe saltar níveis, né? Quando você salta, você deixa uma dependência lá, que no futuro vai doer para você, você vai ter que tratar de alguma forma. Então, isso é uma coisa que é bom ter em consciência, né? Quando você está pensando em mudar e alçar níveis de consciência que tem maior complexidade. Legal. Até lembrei aqui agora de uma introdução de um livro que eu li recentemente. Eu não lembro se é alguma coisa do Cal Newport, que ele fala sobre. Eu não lembro se era ele, mas se eu lembrar, eu falo aqui. Ele falou alguma coisa assim que a gente fica imaginando que, poxa, um inventor, um cientista, há muitos anos atrás, o cara que inventou, por exemplo, o capacitor, pô, que o cara fez isso rápido. Às vezes o cara demorou, sei lá, semanas ou meses, ou se for mais para trás ainda, às vezes anos para descobrir alguma coisa, né? O cara fazia um pouquinho cada dia e ia nesse passo assim mais lento, que a gente hoje, olhando para trás, a gente pensa, pô, o cara inventou isso aqui, o cara estava tomando banho lá e teve uma ideia. O Mas não, Eureka, né? Eureka, mas não necessariamente foi assim, né? Às vezes o cara teve uma ideia, mas que ajudou ele a dar um passo, daí ele deu mais um passo, deu mais um passo. Se tu for olhar assim o tempo que o cara levou, às vezes pode ser muito maior do que a gente imagina. Sim. Então, É a ideia do Edison, né? Criando a lâmpada elétrica, né? Depois de, sei lá, dezenas de milhares de tentativas lá, ele conseguiu, né? Fazer. E ele fala, tem aquela frase dele que é famosa, né? Eu aprendi 999 métodos que não funcionam até eu chegar no que funcionava. Então é isso, né? Não ficar se punindo muito e ir evoluindo com cada situação e tratar. Acho que esse é um ponto, assim, também. Vai um pouco na lógica do desapego, assim, né? De você tratar qualquer situação que acontece na tua vida como uma oportunidade de desenvolvimento. Se você tiver essa ótica de desenvolvimento, aí sim você tende a acelerar o teu progresso, assim, né? Dentro dos níveis de consciência. legal, Luiz. Depois tu me manda ali os níveis, então, com as cores, que eu não decorei todos ainda para eu ficar aqui, deixar aqui do meu Pode lado, deixar. para olhar para esse mapa aí. Então tá, Luiz, agora eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu podcast lá. Como eu falei, né, eu vi, não, na verdade, né, eu tava correndo, eu escutei o teu primeiro episódio, né, e fiquei muito curioso também sobre alguns pontos lá, algumas curiosidades eu matei aqui agora com essa conversa, e eu queria que tu explicasse um pouquinho, né, talvez para quem gosta desse assunto, pode entrar mais a fundo lá vocês, imagino que vocês lá durante a conversa estão num nível de consciência muito alto. Eu acho que se você quiser falar um pouquinho sobre como que é, tu está no episódio 20, tu começou a chamar convidados agora, como é que é lá, Luiz? Sim, então, a gente está agora vivendo uma nova fase, né? O podcast chama Flex Flow Podcast, né? O Flex Flow é tudo junto, porque senão, quando as pessoas vão procurar, sempre aparece o Flow Podcast, que é bem famoso no Brasil, né? É o FLEX, falando em inglês, Isso, FLEX, FLOW. isso, exato. Tá, Flex Flow junto da podcast. tá. E o podcast tem essa intenção, né, de alguma forma ajudar as pessoas a desenvolverem níveis de consciência mais complexos, né? Então, são reflexões com base em diversos temas, né? A gente conta toda essa história que eu contei para você aqui de uma forma resumida hoje dos níveis de consciência. Tem uma série de episódios que a gente fala sobre eles, essas teorias de desenvolvimento humano.
a gente fala, a gente discute vários assuntos, né? Tem um pouco um pé no mundo corporativo também, onde a gente fala o desenvolvimento organizacional também, a gente reflete a aplicação da teoria integral dos níveis de consciência dentro do âmbito de desenvolvimento organizacional, do desenvolvimento de liderança, do nosso desenvolvimento como indivíduos, né? Então, dentro de diversos aspectos, por exemplo, como que as minhas emoções e os meus traumas afetam a minha vida, né? Tem tudo a ver com o que a gente falou das pendências dos níveis de consciência, né? Então, a gente tem tratado isso e agora a gente está nessa nova fase de trazer convidados, né? Agora a gente teve na semana passada o Danilo, que é um Global Talent Manager de uma empresa que é uma das top 20 globais, assim, o cara é uma referência, né? E ele está fazendo um doutorado agora em produtividade no ambiente corporativo. Então, a gente teve essa discussão com ele, que foi super legal. Então, a cada 2 semanas a gente tem publicado essas discussões. Esse ano vai ser basicamente com convidados, assim. Inclusive, Mário, sinta-se convidado já para participar da conversa. Legal, obrigado. Vamos lá, vamos planejar. Show. E assim, então, se vocês se interessarem assim por desenvolvimento, né, pelo seu próprio autodesenvolvimento, pelo desenvolvimento humano, desenvolvimento das organizações, a gente sempre fala que é desenvolvimento do nível de consciência tanto no âmbito individual quanto nos sistemas que a gente está inserido, né? Eu acho que vai ser legal vocês se conectarem lá, porque talvez vocês tenham alguns insights interessantes das nossas discussões ali. Legal, Luiz. Poxa, Luiz, assim, eu vou te dizer que eu gostei bastante, assim, eu matei minha curiosidade aqui sobre o assunto. Eu aprendi bastante coisa. A gente não tinha, como eu falei lá no começo, né, a gente não tinha combinado, assim, digamos, um script detalhado do que a gente ia falar aqui. Então, muita coisa veio, assim, como realmente eu matando minha curiosidade aqui. Né, a gente até falou lá que é melhor ainda quando é desse jeito, né? E o seguinte, a gente conseguiu também fazer aqui um link com a inovação, que eu estava tentando assim, pô, como é que eu vou conectar isso aqui com inovação? Mas faz todo sentido, né? Conectar níveis de consciência com inovação, e a gente conseguiu fazer isso, eu acho que, né, o link ficou muito legal ali, faz bastante sentido. Então, agradeço muito, Luiz, o teu tempo aí, agradeço a tua fala, a tua aula sobre o assunto, né, e quem quiser saber mais aí pode visitar o teu podcast lá, que eu já escutei o primeiro, digo que foi muito bom, ele me chamou muito a atenção em alguns pontos. Eu preciso tirar o atraso ali e ir nos próximos ali, porque eu sei que tu detalha cada um desses pontos. Agora que eu matei a curiosidade aqui, fico com vontade de voltar lá em alguns pontos específicos para entender algumas questões e ir mais fundo lá. Luiz, brigadão aí. Obrigado, Mário. Obrigado de volta pelo convite. Foi um prazer essa troca aqui contigo hoje. Valeu, Luiz. Até mais.